Vamos lá, cadê o pessoal? Estão entrando. E aí, minha gente? Estão me escutando? Tudo certo, professora. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Cadê o pessoal? Tá tudo entrando agora. Tá tudo entrando, né? Eu estava conversando aqui, acho que o professor Bruno, né, se prolongou um pouco nas aulas, mas não tem problema. Olha, o pessoal tá animado, hein? Que bom ver vocês novamente. Saudades, hein? E aí, como foram de férias? Hein? Cadê a pessoa? Corrido, como sempre. É, né, gente? Até isso, esse período, né, que nós ficamos assim afastados de férias, nem deu para que nós pudéssemos estar curtindo realmente, né? Boa noite, Luana, tudo bem? A Rayane, Silvana, Marta. Boa noite, professora. E aí, Luana, já está aqui no Brasil ou ainda está no Japão? Não, ainda não voltei, professora, mas eu pretendo voltar quando voltar presencialmente mesmo. Ah, que legal! Mas é isso mesmo. Me fala aí, como que estão aí as coisas, a questão da Covid, hein? Então, aonde eu estou ainda não está muito. Tá tudo aberto, continua tudo normal, a gente só não pode ir para outras cidades. Hum, tá. Mas e Tem aí, 10 cidades. e vacina? O pessoal está se vacinando ou não? Ainda não é obrigatório, mas quando sair realmente a vacina, vai ser obrigatório. Hum, tá. Que coisa, né? Bom, e aí? Oi? Ó, cortou? E aí, Renata, a Luana, a Jéssica, a Rayane, a Silvana, a Marta. E aí, todo mundo, será que voltou? Fizeram a rematrícula? Boa noite, professora. Boa noite, Renata. Tudo bom? E aí, o pessoal já tem vindo, apesar que começou a aula ontem, né? Boa noite, E professora. boa noite. Tudo bom, Jéssica? Que bom que vocês estão voltando animados, hein? Fiquei feliz mesmo. A Gabriela. Nossa turma está começando oficialmente hoje, que o nosso professor passou mal ontem e a gente não teve aula com ele. Ah, é? Caramba. Que professor que foi? Maurício, Ah, é é? novo. Nossa, tadinha. Caramba. Espero que não tenha sido Covid, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o que está acontecendo é um monte de gente, assim, que é conhecido, que antes... A Marisa falou que ele teve uma notícia ruim e passou mal, que não era Covid, Ah, não. tadinho. Bom, e vocês, conte-me as novidades, hein? Vamos nos ver mais um semestre, né? Vocês pensaram que eu ia ficar longe de mim, mas eu acho que vocês não conseguiram fugir de mim ainda. Ainda bem, porque eu gostei muito de trabalhar com vocês. É um pessoal bastante animado, é um pessoal que, embora, né, com toda essa questão da pandemia, não se deixou abater e, principalmente, levou muito a sério toda essa questão do ensino e tudo mais. Bom, gente, saudade mesmo. Vou pedir para que vocês abram só um pouquinho o vídeo de vocês para que nós possamos nos ver, dar um tchauzinho, né? Ok? Hein, gente? Dá aí. Quem puder, a Jéssica já vi. Aí, Sueli, tudo bom? Silvana, show. Renata, dá para abrir? Para dar um tchauzinho? A Sueli também já vi. A Luana, a Mar... Descabelada, professora. Dá o quê? Descabelada. A Dai. Aí a Martinha já tá aí. Oi, Marta, tudo bom? Gabi, Renata. A mulherada tá com tudo, hein, gente? Mulherada tá aí. É isso mesmo, não tem jeito, né?
A mulherada trabalha, tem jornada dupla, aí pega, toma um banho, passa um batom, né? E vem. E não tá nem aí, né? Vai assim, agora é a hora de estudar. É isso mesmo. Então, bom, gente, eu queria falar para vocês mais uma vez, muito obrigada, né, por vocês estarem vindo. Eu fico muito feliz de estar vendo todos vocês, porque isso significa que realmente as pessoas estão querendo mudar, né? Se transformar, e transformar principalmente a sociedade em que ela está inserida, e com isso só acontece principalmente quando nós procuramos principalmente nos melhorar como ser humano. E eu ainda acredito que a melhor forma para isso acontecer é por meio da educação, né? Eu não consigo ainda enxergar outros mecanismos que não seja por meio do conhecimento, para que possa ocorrer realmente uma transformação na sociedade, primeiro conosco, né? Primeiro com a gente, e depois isso vai, como o Michel Foucault fala, né? Que possui umas ramificações e vai se ramificando, e com isso eu posso estar transformando as pessoas que eu estou ao meu redor e, consequentemente, a sociedade, né? E com base nisso, né? Nós vamos, eu espero que estamos indo para mais um ano, né? Como eu falei para vocês, vocês não fugiram de mim, eu também não fugi de vocês, que legal! Gostei, né? E aí eu gostaria de estar apenas, como nós escolhemos um curso de administração e contábeis, é um curso que, por mais que a gente ache que não, ele está muito relacionado com business, né? Money, dinheiro, não é verdade? Ele está baseado referente a isso. Tem uma pegada, tem um viés baseado tudo nesses conceitos. E eu gostaria, antes de nós estarmos falando sobre, entrar mesmo sobre a nossa disciplina, conversar sobre a ementa, eu ainda não vou estar falando como que vai ser o nosso contrato de trabalho, porque vocês já sabem como que é, né? Vocês já sabem como que é feito, assim, os meus trabalhos, como que a gente realiza a questão, né, da avaliação, todos vocês já sabem isso, então acho que não vou estar falando com vocês novamente como que vai ser a P1, a P2, porque você, da mesma forma como que nós realizamos nos outros semestres. A única coisa que eu gostaria de estar fazendo, e aí eu vou ver uma questão da agenda, como nós estamos tendo aula de administração pública, e eu gostaria muito que vocês pudessem estar participando de uma sessão legislativa, né? E as sessões legislativas são na terça-feira. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão, né, de empresa pública, e podemos dizer que pode ser o quê? Uma visita técnica, vamos pensar dessa forma, né, uma vez que a gente não pode sair. Então, é o seguinte, se o plenário está aberto, eu só vou ver como que vai ser a questão das sessões, elas acontecem de 15 em 15 dias, e se vocês não puderem estar presentes, pode estar vendo pelo Facebook, né? Também da forma virtual. Então, é uma forma de estar trazendo para vocês um pouco dessa realidade da questão da administração pública, no viés do Poder Legislativo. Tá bom, gente? Então, é algo que eu vou estar passando para a coordenação, da possibilidade disso ocorrer, tá bom? E bem como também a turma do primeiro semestre, né, que eu estou no primeiro módulo, que eu estou dando políticas públicas para um pessoal de estudo dirigido. Bom, gente, com base nisso, né, eu gostaria de estar perguntando e falando, principalmente entrando no viés de quando eu estava falando para vocês sobre a questão que a administração e ciências contábeis é um curso que está relacionado com a questão financeira e monetária, né? Não temos como fugir disso.
e também daquela questão de projeção, de uma questão de que você possa estar se colocando bem no mercado de trabalho. Com base nisso, eu gostaria que vocês abrissem o microfone e me relatassem e o que vem na cabeça de vocês, o que é sucesso para vocês? Hein? O que significa sucesso para vocês? Professora, obstáculos. conseguir conquistar as coisas que a gente deseja, seja profissionalmente, seja financeiramente, seja na área da saúde, seja na área da família. Eu acho que é isso. Que mais? Muito bom. Acho que foi a Sueli que falou, né? Foi? Renata. Renata, que não viu seu rostinho aqui. Isso aí, Renata. Você falou de vários vieses, né? Na questão profissional, na questão pessoal, na questão física, né? Quando você fala da saúde. E vocês passam o quê? A Renata já se manifestou, né? Ela só não abriu a tela dela porque ela disse que está descabelada. Não foi você, Renata, que falou que está descabelada? Quem foi que falou que Foi eu. né? Hoje, para mim, sucesso é a superação de obstáculos, de tanta adversidade. Então, a superação de obstáculos, para mim, já é sucesso. É mesmo. Né? Dos desafios, daquilo que nós temos que enfrentar. Quem mais? Já Para mim, pensaram? professora, é igual a Silvana estava falando, é conseguir superar os obstáculos, é você traçar metas e você conseguir cumprir essas metas. Sim. É isso aí. Alguém Concordo mais um pouquinho quer? com o que você falou. Oi, Sueli. Eu concordo um pouco com o que a Renata falou. Para mim, eu acho que sucesso é um conjunto, né? Tem que estar bem com o todo, principalmente com a família e ter saúde. E isso hoje em dia já é ter muito sucesso. Muito Estar em sucesso. paz, né? Estar em paz, ter saúde, já é uma grande conquista. E os obstáculos a gente vai tentando contorná-los e seguir em frente para obter mais sucesso. Mais felicidade, né? É isso aí. Alguém mais? Você, assim, as meninas que são mais novinhas, né? O que será que elas estão pensando sobre essa questão de sucesso? Hein? O que passa na cabeça de vocês? Hein, Guilherme? Quer escrever, não? Eu sei que você está sem câmera, né? Que você falou aqui para mim. Seja bem-vindo, viu? Alguma das meninas querem falar? Gente, é isso mesmo. Eu estou perguntando isso porque eu vejo, assim, vocês já passaram esse primeiro ano, foi um ano realmente de desafio. Vocês planejaram, pensaram, né, criaram uma forma de vocês estarem, né, ingressando no curso universitário e, de repente, um monte de situações fizeram com que vocês, de uma certa forma, mudassem o plano de vocês, né? Por quê? Porque é diferente quando nós estamos numa sala de aula presencial, porque existe toda uma questão de socialização, né, de vocês estarem conhecendo outras pessoas, não que isso você não esteja acontecendo, né, mas existe aquela questão do sinestésica, né, quando nós falamos também que o corpo fala, então tem todo um... E o ser humano é um ser, é um indivíduo que necessita do outro para que ocorra a aprendizagem, né? E aí agora nós estamos assim, necessitando um do outro de forma virtual, mas ainda assim, né, tendo essa necessidade de nós estarmos o quê? Conversando, de nós estarmos abrindo um diálogo para que nós possamos o quê? Almejar algo maior, né?
Então, agora, vocês já passaram por aquele momento de um certo êxtase, né, de estar no curso universitário, já foi um ano, então vocês já saíram desse momento da curiosidade, né? Então, vocês já sabem, né? Vocês agora já começam a pensar realmente na questão do futuro, né? Já começam a pensar, bom, aquilo já foi, e agora? Agora é um outro momento, agora é um momento mais maduro, um momento realmente de que vocês já têm a necessidade de alcançar realmente, de projetar um objetivo para que vocês possam estar trabalhando indo até ele. Eu não sei dizer para vocês definir o que é sucesso, né? Porque eu vou trazer a fala de todos vocês de uma forma resumida. Sucesso realmente é se você consegue, por mais que seja conflitante a vida em que o local onde você está, você ter aqui a serenidade para poder estar conduzindo esses conflitos da melhor forma possível, eu, para mim, também já vejo que esse é o sucesso, porque o sucesso, para mim, está relacionado com a questão do equilíbrio também nas questões emocionais, financeiras, né, pessoais, e a questão da autoestima. Então, sucesso é eu ter tranquilidade, é eu ter paz, sucesso é conseguir ter um desafio e conseguir alcançá-lo. Então, e assim, é sempre uma busca. Hoje as pessoas falam, né? Nós vemos muito, principalmente nas redes sociais, né? Esses influenciadores e tudo mais, tudo querendo ter não sei quantas, né? Curtidas. E aí, se nós fôssemos ver, até sugiro, principalmente os livros do sociólogo Bauman, que ele nos diz sobre essa questão, né? E também Manuel Castro, que diz sobre a sociedade em rede. São livros importantes, né? Que eles não são tão novos, já são clássicos, mas já nos trazem essa questão da tecnologia, né? Pobre daquele, Bauman nos diz assim, pobre daquele que acredita que ele é realmente muito importante, que tem muito sucesso, só porque ele tem mais de 500 curtidas no Facebook e tudo mais, né? Então, né, ou então ele é muito famoso, ou ele tem sucesso, ou ele é um influenciador, né? Influencer, que hoje se fala tanto disso, né? Mas antes, eu vou, para nós começarmos a falarmos, né, realmente do que diz a nossa disciplina, eu gostaria de ler para vocês um poema de Ralph Waldo Emerson, que ele é bem curtinho, que fala assim, o que é sucesso. Ele trouxe uma definição, talvez não seja de vocês, mas acredito que ele fez de uma forma bem resumida, que pode também complementar o raciocínio que que vocês trouxeram para a gente. Então, ele nos diz assim, o que é o sucesso? O que é o sucesso? Rir sempre e muito, né? Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e a afeição das crianças. Ganhar a apreciação de críticos honestos e suportar a traição dos falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja como uma criança saudável, um pequeno jardim ou uma condição social redimida. Saber que pelo menos uma vida respirou com mais facilidade porque você viveu. Isso é ter sucesso, né? Pode ser esse aqui de uma maneira muito simples, só que eu vejo também, assim, eu também tenho uma concepção de que muitas vezes o sucesso, ou então a felicidade, ela está em momentos únicos na vida da gente, em momentos humildes e simples, né? Então, que vocês possam estar aproveitando durante esse semestre os momentos que nós vamos estar tendo aqui, de uma forma até virtual, mas eu acredito que serão momentos que vão ser importantíssimos para a construção
das pessoas que vocês estão se tornando, né? Será uma página muito importante na vida de vocês. Essa construção da vida profissional, do conhecimento que vocês estão tendo e que vocês possam estar aplicando isso, principalmente na vida, né? Isso sim é sucesso, né? Vocês terem a sabedoria para poder estar trilhando essa profissão, né, tão importante e tão significativa que é a do administrador e também dos contadores, uma vez, né, que é uma realidade no mundo, no Brasil principalmente, que nós não temos uma educação financeira. Mas assim, até porque não sabem fazer contas simples, né? Infelizmente, nós não temos essa educação, nós nós gastamos mais do que recebemos. Isso é uma conta simples de um balancete comum, né? Receita e despesa. Hoje nós temos brasileiros endividados no cartão de crédito, no cheque especial, né? E em várias outras linhas de crédito, porque não sabem ter uma administração referente à questão dos seus gastos, né? Então, é por aí, minha gente, que vocês passaram agora desse momento de frenesi, nesse momento de curiosidade, e agora vocês não são mais calouros, né? Vocês não estavam mais no primeiro módulo, tendo treinamento e tudo mais, né? Vocês agora já realmente já estão inseridos na vida acadêmica, e que já é o momento para que vocês possam estar indo atrás do objetivo de vocês, que é completar esse curso. Não significa que vocês vão parar de estudar, mas simplesmente terminar essa faculdade. Ok? Então, vamos lá. Eu vou estar ministrando aula de administração pública para vocês. Eu já deixei lá no portal do aluno, para que vocês possam ter conhecimento sobre a ementa. Eu vou estar falando sobre natureza e fins da administração pública, o que serve, né, esse grande ator social, esse grande ator social. Como vocês sabem, eu já tinha falado isso anteriormente para vocês, nós temos o quê? 3 grandes atores sociais, que são as empresas privadas, né, que nós já conversamos, trabalhamos bastante no primeiro e segundo semestre, falamos sobre toda a teoria administrativa, de como surgiu, né, as funções administrativas, as questões básicas da administração, nós falamos sobre marketing, sobre as pessoas, sobre a questão contábil, nós falamos sobre todas as teorias da administração, teoria clássica, da burocracia. Vocês lembram de tudo isso? Pelo amor de Deus, hein? Porque depois vocês vão ter aula com os outros professores, e aí eles vão falar assim, vocês aprenderam isso em princípios de administração, vocês aprenderam isso em teoria da administração, aí vocês vão falar assim, eu não me lembro de ter aprendido isso com a professora Elaine. Não vou falar, hein? Pelo amor de Deus, que eu falei sobre isso com vocês, falei sobre a questão das teorias administrativas. Então, nós falamos muito sobre essa questão já, e vocês estão tendo com os demais professores, né? Sobre essa questão desse ator social denominados de empresas privadas, né? Nós falamos também, eu lembro que quando nós tivemos aula, né, sobre a teoria da burocracia, eu passei para vocês de uma forma bem sucinta, né, bem leve, sobre as principais diferenças da empresa privada e do setor público. Vocês lembram disso? Lembro que eu trouxe um balancete para que vocês pudessem estar vendo, né, essa questão da teoria da burocracia. Então, agora, nós vamos estar falando sobre esse outro ator social chamado Estado, né? Porque são
nós vamos estar falando também, principalmente quando entra sobre a questão do contrato de parcerias com as organizações de terceiro setor. O que são essas organizações de terceiro setor? São as ONGs, né, são fundações, institutos, que são organizações sem fins lucrativos, mas com finalidade, né, e com objetivos bem específicos. Essas organizações tão importantes que geram muita receita, né? Se nós formos considerar e colocarmos também o Sistema S, né, que é o Senai, Sesc, Senac, Sebrae, todo esse sistema, elas fazem parte também dessas organizações de terceiro setor, embora tenha um perfil misto, porque ela tem algumas características também das empresas públicas, sendo elas como você ter que entrar por um processo seletivo para poder estar trabalhando dentro dessas organizações, né, do terceiro setor, como o Sesc, Senac, SES e outros mais, e todas as compras têm que ser, são regidas pela lei 866/93. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa legislação, mas essa legislação é que norteia, e a 10.520 de 2000, são as legislações que norteiam as compras públicas, as compras da administração pública, que nós denominamos de a lei de licitações e contratos, e a outra a lei do pregão, que o pregão é uma outra modalidade de licitação. Então, tudo isso é o quê? É uma realidade que está acontecendo desde que, não sei se vocês sabem, o pregão pode ser de forma presencial ou então eletrônico também, né? E, então, são formas de quê? Da administração privada estar trabalhando junto com a administração pública, de fornecer seus bens e serviços para a administração pública. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, a ementa nos traz isso, ele fala aqui que nós temos que estar falando sobre as modalidades de licitações e contratos administrativos, e contratos de parceria pública e privada, as tão famosas PPPs, né, os convênios, consórcios, licenciamentos de atividades econômicas, né, como que eu posso estar funcionando, e ações governamentais para atração de atividades econômicas, o que eu posso fazer para que eu possa estar atraindo investimentos, principalmente para a minha cidade, né? De que forma o Estado faz isso, que tipo de ações distributivas, né? O renúncia de receita é uma coisa agora que é proibida pela a lei de responsabilidade fiscal, que acontecia muito isso, é uma das questões que foi muito discutida com a saída da Ford aqui do Brasil, foi de que acabou-se os incentivos referentes para que ela ficasse, né? Isso foi apenas uma das questões levantadas, embora que existam outras, né? A Ford, talvez, embora seja uma montadora que esteve à frente, fez a linha de montagem, conversamos isso em princípios de administração, não foi? Vocês lembram disso? Hein? Linha de montagem de Ford? Lembram? Lembram, né? Pelo amor de Deus, né? Quando vocês viram a notícia de que a Ford saiu do Brasil, estava saindo do Brasil, qual foi o que veio na cabeça de vocês, né? Em algum momento vocês pensaram sobre as questões, né, que nós discutimos na área da administração? Hein? Eu pensei, professora, na questão dos empregos, em primeiro lugar, né? Falei, como será que foi distribuído, né, essa informação para os funcionários, né? Como que eles administraram essa situação, né? Pensei também na responsabilidade das famílias, né? Porque, querendo ou não, são cidades que a maioria das as pessoas que estão naquela cidade onde a montadora está, vivem da montadora, né? Então, aí assim, né?
essa questão do emprego e tudo mais, isso é uma realidade, mas é isso nós estamos falando também dos empregos diretos, né? E os indiretos? O que são aqueles, né? Porque nós sabemos que a Ford é uma montadora, ela vai lá e monta o carro, mas assim, essas peças vêm de tudo que é lugar, de vários fornecedores, e foi e empresas que fazem essa peça e entregam para a montadora. E isso o que vai acontecer? Né? É um efeito cascata, vai estar atingindo outros setores também, né? De peças, fornecedores não, e tudo mais. Então, mas em nenhum momento vocês pensaram assim, caramba, a empresa que criou a linha de montagem, a empresa que inovou, né? Trouxe tudo isso e de repente, né, está passando por uma linha, está acontecendo isso com ela. Então vejam só, né, minha gente, é bom para nós refletirmos mesmo, porque a concorrência ela está aí. No mundo global, antes nós tínhamos o quê? Principalmente, né, carros da Volks, da Ford, a Fiat depois entrou, mas hoje nós estamos sendo invadidos por carros, principalmente de origem asiática, né? Então, hoje nós temos carros japoneses, não é apenas um, mas várias marcas, né, de carros do Japão, coreanos, chineses, e aí nós, como pessoas, como consumidores, nós vamos ver aquilo, o melhor vai atrás do melhor produto, né? Você não está muito preocupado, você está querendo o quê? Comprar um bem ou um produto que atenda às suas necessidades, sejam elas econômicas e sejam elas de que vai te trazer uma satisfação, né? Então, tudo isso vai interferindo. Bom, mas então vocês viram, né, toda essa questão das empresas privadas. Hoje nós vamos estar falando e nosso foco vai ser o quê? Essas empresas públicas, né? Será esse ator social que nós denominamos Estado. Então, o que é o Estado? Eu não sei se vocês chegaram a ver, e deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. E já entraram no. Vamos começar a luta agora aqui, para que eu possa estar acessando, né? Eu já deixei disponível para vocês no nosso portal uma transparência. Vocês viram? Já pegaram? Sim, professora. Sim, né? Embora vocês não estejam me vendo, eu estou entrando aqui, tá? Vocês, por um acaso, sabem uma diferença entre Estado e governo? Tem? Um de cada vez. Vocês viram que eu coloquei aqui a ementa. Eu deixei também, vocês viram que eu deixei no portal o Manual de Saneamento Básico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram o professor Paulo comentou que nós vamos ter aqui como se fosse uma palestra falando sobre esse Manual de Saneamento Básico. Vocês já escutaram isso? Já ouviram falar? Não falaram para vocês ainda? Não, professora, acho que não falou, não. Não? Então, e vai ter uma reunião referente a isso, e aí eu já deixei esse manual, porque eu recebi, devido às atividades que eu realizo dentro da Câmara, e eu recebi esse material, e eu achei interessante, uma vez que nós vamos ter uma palestra referente a isso, para que vocês já tenham conhecimento, tá bom? Foi só a título realmente de... Estão vendo? Foi mais rápido. Digo para vocês o seguinte.
Estou feliz. Eu tive que levar meu computador para fazer fez uma formatada aí, porque ele estava terrível. Mas agora já está bem, ó, foi rapidinho. Estou feliz. Bom, minha gente, então vocês sabem como que é a diferença o que significa a diferença entre o Estado e governo, sabe ou não? Hein? Alguém quer dizer? Professora, não sei se tem a ver. O governo é o Brasil como um todo, o estado é que nem São Paulo. Aqui no estado, quem toma conta, se não me engano, é o Dória. Não, Dória não. É o Dória? Não lembro agora. É o Dória, né? É o Dória. E o Brasil, o Bolsonaro, seria isso? Não seria muito bem isso, não. Deixa eu te explicar. O que acontece? Quando nós falamos do Estado, nós falamos dessa esse grande ator social referente às empresas públicas, né? E essas empresas públicas, elas podem ser tanto dos poderes legislativo, executivo e judiciário, tá? Bem como as empresas de economia mista, que podemos estar considerando, Petrobras, né? Que era uma empresa de economia mista, o Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista, a Caixa Econômica Federal, uma empresa de economia mista, entendeu? Então, isso faz parte das empresas públicas, né? E do Estado. Quando nós falamos governo, significa a ação governamental, a ação do governo referente aos 4 anos em que a pessoa está inserida em um cargo público, tá bom? Então, o Estado é toda essa questão. Eu não sei se vocês tiveram. Aí entra um pouquinho de filosofia, não sei se vocês tiveram alguma coisa referente nesse sentido, quando nós falamos de filosofia, porque a formação do Estado liberal, né? E significa que seria interessante nós falarmos um pouco assim da questão histórica referente a isso, como criou-se essa questão do Estado, né? O Estado, no primeiro momento, era passado de tradição, né? Eram os reis, principalmente, né? Os grandes reinos eram passados de geração em geração. Era isso que aconteceu no Brasil e tudo mais, não foi? Lembro disso do período colonial, mas isso começa bem antes, né? A questão bem antes de quê? De que a questão, né, de quando se cria essa questão da necessidade de ter um órgão maior para poder estar protegendo a sociedade como um todo. Qual que é a função do Estado? A função do Estado é estar dando o quê? Uma qualidade de vida para todos os seus cidadãos, principalmente a questão de saúde, alimentos, fornecer condições para que as pessoas tenham onde comprar alimentos, saúde, né? Todos nós temos direito à vacina, né? Então o Estado ele tem que estar fazendo planejamento, logística, para garantir que todos nós possamos estar sendo vacinados, e é por isso que existe o quê? A grande crítica referente ao governo federal. Está vendo aí, Jéssica, como entra essa questão do governo federal? O governo federal, quais foram as ações que foram feitas para que pudesse estar protegendo a população, né, do que está acontecendo, né? E aí, por isso que existe todo esse grande debate sobre essa questão, né? E a própria vacina. Hoje existe o debate do seguinte: é o Estado que vai ter que dar a vacina para todos, e se tivesse condições de ter o setor privado comprar a vacina e nós pudéssemos estar comprando essa vacina para poder estar vacinando, porque eu e vocês possivelmente vão estar tomando essa vacina no final do ano, ou então no ano que vem, né? Por quê?
porque a questão da idade, né? O nosso grupo de risco, primeiro vão ser as pessoas que têm mais necessidade, né, para ficar tomando a vacina. Então, o que o Estado fez de logística para que todos nós pudéssemos ser vacinados antes, né? Então, entre essas discussões, o que é importante e qual é o objetivo dessa disciplina? De vocês compreenderem esses atores sociais e como eles conversam entre si. E como eles conversam. E principalmente também para vocês conhecerem essa questão da estrutura administrativa. Então, o estudo da administração pública, e que nos traz aqui, compreende a sua estrutura e suas atividades. Estrutura realmente o que, assim, lembra que nós fizemos o organograma, né? Nós não fizemos aquele organograma. O organograma é a estrutura de uma organização. O Estado e o governo também possuem essa estrutura. E as suas atividades. O que são essas questões de atividades? O que cada um faz? Perdão. O que cada um faz? Ou seja, qual é a função do legislativo? Qual é a função do Poder Executivo? Qual é a função do Judiciário? Por isso que eu falei para vocês que eu gostaria de levar vocês numa sessão legislativa, para vocês irem no legislativo para ver como funciona. Se vocês não forem, vocês participarem de uma live, né? Se vocês participarem de uma sessão por meio da internet, né? Que a Câmara também está possibilitando isso. Quantos de vocês já foram uma sessão pública do Legislativo? Tem Jéssica, quem mais? Quem mais? Mais alguém? Eu já fui várias vezes. Duas, né? 2 pessoas. Mais alguém? Hein? Nesse universo, que nós, né, já de 29 anos, quase 29 anos de administração, né, de emancipação política e administrativa, podemos considerar esse universo que nós temos aqui da sala de aula, um universo pequeno, né, de pessoas que já foram até o legislativo, já sabem como funciona e já viram, porque isso é um princípio de cidadania, não é? Precisamos estar o quê? Vendo como que estão atuando os nossos representantes. Então, é um dos meus objetivos, eu gostaria de estar fazendo isso com vocês, levar vocês para assistir uma sessão, ou então vocês estarem vindo de forma híbrida, né? No caso, pelo computador também. Bom, gente, além da sessão legislativa, há necessidade também da população estar participando por meio de quê? De algumas legislações importantes que requer, a Constituição nos diz, né? Ela traz ela nos faz menção a 2 grandes importantes como que eu posso dizer? Ações de participação popular, sendo eles o quê? A participação a existência de conselhos municipais. Quem de vocês já ouviram falar ou conhecem a respeito dos conselhos municipais? Alguém já? Alguém já participou? Alguém já foi em alguma reunião existente dos conselhos? E os conselhos, eles são o quê? Eles têm uma finalidade específica. Nós temos aqui o CONDEMA, né, que é um conselho referente ao meio ambiente. Nós temos o Conselho, né, Municipal de Turismo, né? Acho que nós temos quase aqui 15 ou 17 conselhos. Afinal, aliás, eu vou, para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem a quantidade de conselhos existentes no município de Bertioga, tá bom? Eu vou cobrar.
já é atividade. Quantidade de quê, professora? Conselhos Conselho? municipais, conselhos municipais. Vocês conseguem essas informações através do boletim oficial e tem no site. Aliás, acho que existe até, não sei se ainda existe, mas existia uma casa, a Casa dos Conselhos, onde as pessoas servem para estar se reunindo para poder estar tendo discussões sobre algumas minorias, podemos dizer assim, né? Que hoje não são nem tantas minorias. Então, quantos conselhos municipais existem no município de Bertioga e quantos estão em funcionamento? Por que esses conselhos aparecem na Constituição Federal? Eles aparecem principalmente, que não sei se vocês lembram, a Constituição, ela foi redigida ainda, né? Quando nós estávamos ainda no governo militar. Então, nós precisamos, onde a questão de discussão sobre as questões de cidadania não era uma coisa que realmente acontecia. Então, isso foi uma conquista, nós termos o quê? Esses conselhos, porque eram lugares onde nós poderíamos estar discutindo, conversando sobre determinados assuntos. É óbvio, é claro, né, que hoje nós discutimos sobre tudo. Você vê que existe até uma grande confusão, a questão do imediatismo, de resolução de problemas públicos e coletivos por meio das redes sociais. Isso é, de uma certa forma, bom, né? Porque faz com que tenhamos um outro princípio básico, importante dentro da administração pública, que é o princípio da publicidade, né? E da transparência. Isso faz o quê? Por que é importante essa questão? E existe uma lei específica sobre a lei da transparência, né? Foi por isso que nós descobrimos que o nosso presidente da República gosta tanto de leite condensado, né? Por quê? Foi por meio dessa legislação, que é a lei da transparência dos gastos públicos, nós temos que estar o quê? Relatando, né? Demonstrando. E com isso tornando público os gastos que estão fazendo, né? Que os nossos gestores públicos estão fazendo. A lei da transparência é tão importante, né? E que ela serve como auditoria, né? Para que nós possamos estar fazendo fiscalização do que acontece da empresa pública. Só que esses mecanismos existem. Mas quantos de vocês, né, utilizam e vão ver e estão fiscalizando os gastos existentes junto da administração pública? Hein? Vocês têm esse hábito? Vocês fazem isso? Hein, gente? Vamos abrir esse microfone. Diálogo. Hein? Às vezes a gente consegue ver algumas mudanças na Câmara, como aprovação de dotações, né? Por exemplo, aumenta o valor para essa ficha programática, assim, mexendo ou transformando, como é que eu vou dizer, a lei orçamentária que foi feita, né? Isso. Acho que é em setembro que sai a lei orçamentária do município, se eu não me engano. E aí depois eles ficam tirando de uma secretaria, passando para outra e vice-versa. Parece que isso aí acontece bastante. E isso acontece muito, por quê? Porque falta dinheiro em algumas dotações, né? Falta dinheiro para a prestação de algum serviço. O que acontece? Você planeja, né? Só que assim, aquilo que você não vai executar aquele ano, mas está realizando outras ações. E é isso, só que não tem dinheiro. Então, eu faço esse remanejamento de dinheiro de algumas dotações orçamentárias. Por quê? Porque a questão também da contabilidade pública, ela é diferente da contabilidade privada. Ela é dividida principalmente por dotações, né? Dotações orçamentárias e fichas orçamentárias para determinados gastos. Então, o que acontece?
eu tenho lá uma ficha de material permanente. O que que é esse material permanente? É tudo aquilo que nós vamos ter patrimônio. Patrimônios que vocês já viram também até em contabilidade ou em princípios de contabilidade. Quando vocês colocam, e vocês já devem ter visto, hoje já não se utiliza mais aquelas plaquinhas, né? Hoje você vê códigos de barra, mas é o quê? É um número de patrimônio que faz parte, né, do balanço da administração. Tanto pode ser privada, né, ou pública. Esse princípio de conceito administrativo permanece, tá bom? Então, assim, eu tenho na ficha, né, e na dotação 449052, que essa dotação representa o quê? Material permanente. O que que é material permanente? O professor de contabilidade pública vai explicar muito bem sobre isso. Eu só estou dando apenas falando apenas superficialmente. A contabilidade pública, né, ela nos traz a dotação 449052, referente a material permanente. Esse material permanente são o quê? Carros, notebook, exemplos, tá? Ar-condicionado, mesas, são tudo esse material, né? E que vão fazer parte, e que vão estar incorporados ao patrimônio, ao balanço da administração, ok? Então, explicando um pouco o que a Silvana nos trouxe referente à questão do remanejamento. Então, eu tenho lá, nessa ficha e nessa dotação orçamentária 449052, 1 milhão. Só que eu não vou comprar 1 milhão de material permanente, porque, na verdade, eu só vou gastar 500 mil. Então, está sobrando 500 naquela dotação, mas está faltando na questão de serviços, né? Na ficha 339030. O que significa essa ficha 339030? Material de consumo, né? Está me faltando porque o que acontece? Eu preciso comprar vacinas, né, lá da Rússia, da China, da onde for, né, ou aqui do Butantan mesmo. Eu preciso comprar essas vacinas para poder estar vacinando os meus munícipes. E o que acontece? Eu faço esse remanejamento que a Silvana nos trouxe como exemplo. Eu tiro da ficha 449052, mas eu preciso de autorização para isso. Pego esses 500 mil e jogo na dotação 339030, porque houve uma despesa inesperada e eu preciso estar, né, comprando essas vacinas. Então, eu vou lá e jogo nessa dotação, e aí eu tenho dinheiro para poder estar fazendo isso, tá bom? É isso que acontece. Como eu falo para vocês, eu vou estar dando aula de administração pública. Isso é referente à contabilidade pública, que também vocês vão ter. Eu não sei se vocês já estão tendo esse semestre, contabilidade pública? Não, né? Quem está fazendo? Ainda não. Ainda não, né? Sim. Mas vocês vão estar, vai ter também, vai ser bem aprofundado essas questões, que é muito legal também, interessante. Mas voltando aqui no nosso slide, né? O estudo da administração pública, em geral, corresponde à sua estrutura e às suas atividades. É isso que nós estamos falando. Estrutura, né? É a questão de toda a questão do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, as empresas de economia mista, e deve partir, e as suas atividades, as suas ações, o que elas realizam. As suas atividades correspondem com o seu objetivo. O Legislativo tem a função o quê? De criar e fiscalizar o Executivo, criar leis, né? Que irá o quê? Nortear leis importantíssimas para a formação do Estado, né? Então, a lei orgânica, a lei de responsabilidade, a lei orgânica, a planta genérica de valores, o plano diretor, que, na verdade, para sua realização tem que ter audiências públicas, ouvir as pessoas para que nós possamos estar fazendo,
O plano diretor é um grande planejamento estratégico de como a cidade irá caminhar de 10, 15, 20 anos. Estatuto da cidade, são leis importantes para poder estar planejando a cidade que nós queremos, né? O princípio da administração. Tudo isso deve partir do conceito de Estado. Então, você está vendo, Jéssica, que o Estado é muito mais abrangente. O Estado, ele requer toda essa questão dessa estrutura e atividade. O Estado está inserido dentro dele os poderes, né, que foi tão trabalhado, e em filosofia, acredito que vocês já tiveram visto isso, a questão da formação do Estado. Montesquieu nos traz o quê? Só o poder freia o poder. Quando ele traz essa fala, só o poder freia o poder, ele já está nos trazendo essa divisão do Estado, que é o quê? Poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. O que ele está querendo dizer? Porque esses poderes não podem ser totalitários, eles têm que ser divididos, porque senão nós vamos criar verdadeiros tiranos. E a democracia, já trazendo a isso aqui, bem anterior, né, a isso já na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, sob o princípio da democracia, né, todo poder, né, que é gerado pelo povo, né, e sobre o qual repousa toda... Aqui, dentro do Estado, nos traz o quê? Conceitos importantíssimos como cidadania, democracia, né? O Estado de proteção social, que é importantíssimo, né? Que nós vamos estar falando um pouquinho mais tarde, sobre o qual repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços públicos a serem prestados à administração, ou seja, há essa questão, né? Toda a organização e funcionamento dos serviços públicos. Nunca nós estivemos falando tanto da importância do SUS, né? O SUS ela é uma política pública dentro do Estado. O SUS, né, ele, diante de toda essa questão dessa crise referente à questão da pandemia, né, quando as vacinas começaram a chegar, a questão da logística, aí nós estamos falando de organização e funcionamento, da questão da vacinação do Brasil, nós conseguiríamos estar vacinando mais do que já tinha sido vacinado os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque a logística referente à vacinação do nosso país, que é um país continente, é excelente. Porque o Brasil já possui know-how, o Brasil ele já tem o quê? Uma política de vacinação incorporada, tanto que nós conseguimos erradicar a questão da polio, a sarampo, que voltou, mas voltou por quê? Voltou porque por falta de conscientização do próprio povo referente à questão de não estar vacinando nossas crianças, né, gente? É uma coisa assim absurda, por mais que seja exigida na hora de matricular as crianças na carteirinha de vacinação, isso já deveria estar assim incorporado em nós essa questão da obrigatoriedade de estar vacinando nossas crianças. Isso já nós temos uma grande parcela da população que faz isso, mas ainda nós temos que ter campanhas institucionais para poder estar falando sobre a vacinação. Bom, mas vamos voltar falando a questão da logística, porque é a questão do funcionamento. Esse foi um trabalho realizado ao longo dos anos, né? Eu não sei o que acontece com o nosso país,
a história nos remete a isso, é a questão da vacinação, né? De nós sermos tão resistentes a essa questão da vacina. Nós tivemos a revolta da vacina, quando foi da questão da febre amarela, quando Oswaldo Cruz traz toda a questão sanitária, a revolução sanitária, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, porque as pessoas não queriam se vacinar. Estavam morrendo e não queriam vacinar. Mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Não quero vacinar porque eu não sei o que tem lá dentro, aí eu não sei. Bom, a gente não sabe também. Antes era muito comum as crianças morrerem de coqueluche. Hoje já não se fala mais tanto isso. Por quê? Porque as crianças já recebem a tríplice, né? Logo quando, acho que 3 meses de nascidos, para que não possa estar desenvolvendo esse tipo de doença, né? Mas isso tudo é função do Estado. Isso tudo é a função de quê? Garantir qualidade de vida para todos os habitantes, para o seu povo, porque está inserido todo dentro desse grande território. Tá bom? Tudo bem? Já viram que vai ser um blá, 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 não é verdade? Estão entendendo? Sim, é que essa coisa de Estado é bem complexo mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que tinha que ser 80 horas. Eu não saí do primeiro slide, né? Eu não saí dos primeiros slides, porque a questão do Estado, ele está relacionado à vida da sociedade, né? A questão social. Né? Esse ator social, essa empresa, né? Que quando nós falamos em empresas públicas, e aí entra prefeituras, câmaras, Fórum, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, né? Entra tudo, né, dentro dessas empresas públicas, e a interferência que ela tem na vida da sociedade. O Estado, por sua vez, de cumprir o seu poder social, o Estado ele só existe se ele cumprir os direitos e os deveres dos seus cidadãos e as suas obrigatoriedades, que é fazer com que as pessoas possam viver com dignidade. E com isso, como ele faz? Ele cria uma série de políticas. Houve o que? O Estado estar interferindo e criando o estado de proteção social. O que é essa questão do auxílio emergencial? O que foi isso? É o estado de proteção social. O Bolsa Família, o programa Bolsa Família, é o estado de proteção social. O que é a questão da aposentadoria, o direito à aposentadoria, o direito à pensão alimentícia, é o estado de proteção social, que nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, que é importantíssimo, né? Que se fez presente nesse momento. E a gente assim, o governo vai ter que pegar e estar distribuindo esses R$600. Ele distribuiu por quê? Porque as pessoas estavam sem trabalhar. E hoje ele percebeu o quê? Que existiam várias pessoas invisíveis, pessoas que sequer, né, recebiam algum tipo de auxílio, de benefício. Entretanto, nós também tivemos pessoas que recebem, vivem da informalidade, né, e acabaram recebendo também. E aí entra a questão cultural do nosso povo, a questão de educação, né? Que é uma coisa que também daria várias discussões. Aliás, eu acredito que pode ser uma disciplina que iremos e nós vamos refletir muito e questionar, porque é uma disciplina, são conceitos conflitantes, né? São conceitos conflitantes. E é o que eu espero. Esse é o espaço de discussão e debate. Primeiro, vocês têm que entender o que serve o Estado, o que é o Estado e como ele interfere e você nem percebe na sua vida, né? Aliás, vocês contadores, mais do que ninguém, têm que saber como é a função do Estado, a estrutura do Estado, porque o que vocês mais fazem é estar retendo impostos, né, que vai para os cofres públicos, não é isso? Quem já trabalha na contabilidade vê isso.
Quem é que não recolhe ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, principalmente das empresas prestadoras de serviços? Quem que não recolhe INSS? Quem não recolhe ICMS? Tudo isso serve para quê? Isso serve para poder estar suprindo, né, as necessidades da coletividade. Quem não pagou já o IPTU? Quem que já não pagou o IPVA? Quem que não vai ter que pagar as taxas, né, as taxas de contribuição de melhoria, as taxas de serviços? Tudo isso vai para onde, gente? Para o Estado, não é? Para o Estado, que o governo irá estar fazendo os seus planos, né, de ação, ok? Então, não tem como vocês fugirem e falar assim, nossa, por que eu tenho que aprender administração pública? Vocês têm que aprender sobre administração pública, vocês contadores principalmente, porque vocês retêm na fonte, né? Quem já emite a nota fiscal, quem já trabalha em contabilidade sabe, empresas prestadoras de serviços, é da hora que você tem que pegar o ISS, se é por estimativa, né? Ou então, né, já pega e já faz o cálculo ali. Então, para onde vai isso? Vai para os cofres públicos. O ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, vai para a municipalidade. O imposto de renda de pessoa física vai para a municipalidade. Já o ICMS vai para onde? Vai para o Estado, né? Que é onde nós estamos falando, Jéssica, aí sim, vai para o Dória, né? Que você está falando. É a questão do Estado de São Paulo, tá bom? Então, nós temos o quê? Eu não vou falar de tributação, deixa para o professor de contabilidade pública, né? De tributos e de contabilidade, acho que de direito também, acho que vocês vão ter, de que cada tributo vai para onde, né? Para que esfera governamental. Então, com certeza, eu posso afirmar que o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, IPTU, né? E o imposto de renda retido da fonte de pessoa física e jurídica também vai para a municipalidade, vai para os nossos cofres públicos municipais, tá bom? Bom, aí eu trago aqui o conceito de Estado, foi a primeira perguntinha que eu fiz para vocês. O conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado. Quando eu falo assim do ângulo, assim, o viés, né? Quando eu falo em sociologia, no aspecto social, sociológico, eu falo que o Estado é corporação dotado de um poder de mando originário. Quando eu falo assim do mando originário, da sua origem. Então, a origem de Bertioga é a municipalidade. Pode ser também o Estado, ele pode ser um Estado monárquico, ele pode ter um Estado com uma representatividade parlamentarista, que aí, no caso, a Inglaterra, ele possui o quê? Um monarca, ele possui um rei. Mas quem manda? É o primeiro-ministro, é o parlamento. Vamos dizer que ali o Estado é mais uma figura, né? Simbólica, e que os ingleses amam, cada país, né, com as suas doidices. Eu sugiro, não sei se vocês se gostam um pouco de história, existe um livro muito interessante chamado O Príncipe Maldito. Não sei se vocês já leram sobre... esse O Príncipe Maldito é sobre a proclamação da República, porque o filho, né, a princesa Isabel, ela não podia ter filhos, então a princesa Leopoldina teve um filho, depois de 12 anos ele estava sendo treinado para ser rei aqui do Brasil, só que depois a princesa Isabel conseguiu engravidar e tudo mais, e ele não foi o rei, e fala sobre toda a história do Brasil, a deixar de ser Brasil colônia, né? Não tanto, mas o Brasil monárquico,
e para a proclamação da República. Eu sugiro a leitura porque é interessante para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da proclamação da República, né? E a formação do Estado, podemos dizer, republicano no Brasil. É interessante. Aliás, não dá para vocês deixarem de ler, né? Quando falamos de essa questão de estrutura do Estado, né? Maquiavel, né? Sobre o livro de Maquiavel, que fala sobre, acho que eu tenho até aqui, e também a Arte da Guerra, né? São livros clássicos que falam sobre a questão. A Arte da Guerra já é mais a questão estratégica, mas é interessante. E Maquiavel fala sobre qual que é o livro? O Príncipe, né? Que fala sobre toda essa questão da formação do Estado. Sugestões de leitura para que vocês possam já estar fazendo nesse semestre, para que possam estar acompanhando a minha disciplina e para aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Sobre o aspecto político, comunidade de homens fixada sobre um território com um poder superior de ação, de mando e de coerção. E aqui já pega e já fala sobre a questão da sua estrutura, né? A questão de ação, de estar de governo aqui, sobre esse aspecto político. Nós estamos dizendo aqui que ele vai estar agindo, ação, mando e coerção, mando, poder, coerção, punição, né? Então, o Estado, o governo, né, junto dentro do conceito do Estado, também tem essa função. E o sobre-prima constitucional é a pessoa jurídica territorial soberana. A Constituição, ela nos diz isso, né? Nos traz esse conceito de Estado. Tá bom? Isso aqui é uma questão mais para que vocês possam conhecer e ter o conceito etimológico falando da questão do Estado. Bom, na conceituação do nosso Código Civil, é pessoa jurídica de direito público interno, artigo 14, inciso 1º, tá? Vocês vão encontrar isso dentro da Constituição. Com um ente personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do direito público como no direito privado. Então, o Estado, ele interfere na questão do direito público, ele fala, né, e traz as diretrizes de todos os princípios e de como a sociedade ela deve estar agindo, né? E do direito privado também. Como que as empresas devem estar, né, administrando. Vejam só, o Estado nos disse que nós não teríamos mais feriado, não foi isso? Agora no Carnaval, o Estado nos diz isso, não teremos, não vai ser mais considerado feriado, né? Só que dentro das empresas, como ele entra na questão do direito privado, fala assim, ó, não é mais feriado, mas cabe às empresas privadas dizerem se sim ou não, tá bom? Como que eu posso estar fazendo isso? Eu posso estar compensando o horário depois, eu posso estar fazendo, mas eu não quero compensar o horário, vai ser liberado, mas eu vou ter que, mas a empresa diz que eu tenho que trabalhar. Eu tenho direito à hora extra? Sim. Mas se você pegar e não for trabalhar, né, no feriado, eu posso ser mandado embora por justa causa? Se eu ser mandado embora por causa de um dia por justa causa, já existe, aí já, né, uma hipérbole, né, um exagero. Mas aí entra no quê? Numa discussão, né, dentro do setor privado, tá bom? Mas veja só, como interfere o Estado por uma ação dele, eu interfiro em toda uma máquina, né, de funcionamento social. Estão entendendo? Hein, minha gente?
Vamos abrir esses microfones. Essa Vamos lá. essa parte do direito público e direito privado é complicado porque, assim, na verdade, um fala, que nem no meu caso, eu vou trabalhar porque foi determinado que o governo disse que vai trabalhar. Isso. Perfeito. Mas se fosse de uma empresa pública, então o proprietário da empresa ele pode decidir dar o feriado ou não, ele tem as obrigações de se o funcionário pagar, se o funcionário trabalhar, ele pagar o adicional que seria de um feriado. No caso, isso tudo vai depender de como vai estar discutindo. Terá que ser de comum acordo entre trabalhador e empresa privada. Abre-se, o que acontece? Determinou-se, eles podem estar discutindo qual vai ser essa relação de trabalho. O direito privado, se fosse uma empresa privada, ela também podia pegar e dizer o seguinte: não foi decretado feriado, você tem que trabalhar, pronto, e acabou. Entendeu? Ele pode dizer isso. Professora, Oi? eu, quando estava na contabilidade, nos era informado que o carnaval, especificamente, não é feriado, é ponto facultativo. Ponto facultativo. Então, cabia à empresa de trabalhar ou não. Se a empresa trabalhar, aí é um dia normal de serviço. Se ele trabalhar mais, paga essas horas a mais. Isso. E se quiser dar folga, você pode dar folga. Aí você conversa com a pessoa que vai folgar, ou se vai compensar ou não. Isso aí. Aí geralmente é feito desse jeito. Com certeza. Aí, como não vai ter mais carnaval, trabalha normalmente. Trabalha normalmente. O que vai acontecer com a gente na próxima semana, né? Segunda e terça-feira estaremos aqui. Entretanto, nós sabemos que, pelo menos é o que eu estou escutando, principalmente pessoas que trabalham com locações, né? Com imobiliárias e com corretores de imóveis, que a procura está tremenda para esse feriado de carnaval. Né? Ou seja, né, ou as pessoas se programaram, ou então fizeram algum contrato, né, com um acordo, uma conversa entre com os seus colaboradores e decretou que vai ser feriado, ou que vai ser ponto facultativo, seja o que for. Entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer, nós não temos como interferir nisso, tanto por isso que eu estou falando, do direito privado, nós vamos ter aula normalmente. Né? Porque não foi instituído isso, feriado, nem está constando mais no boletim, onde nós temos que compensar, né? No caso, os 10 minutos, para que nós pudéssemos estar nos afastando durante esses minutos. Né? Foi igual quando teve aquele feriadão lá em São Paulo. Aí teve o feriadão, ia ficar não sei quantos dias, aí os prefeitos daqui se reuniram e falaram pro Dória, não vai ter. Aí ele pegou 9 de julho e colocou para 25 de maio. Isso. Aí esse sim que a gente ficou em casa, porque era feriado, não tinha que fazer, mas o restante a gente ficou normal. Sim. Aí 9 de julho todo mundo trabalhou. É isso mesmo. Vamos lá. Bom, elementos do Estado. O Estado é constituído de 3 elementos: o seu povo, né, os cidadãos, as pessoas, os munícipes, né, é o componente humano do Estado. Território, a sua base física, né, é o que são nossos limites, onde nós estamos, a terra, onde nós estamos inseridos. E governo soberano é o elemento condutor do Estado. Vocês estão vendo aqui, quando já aparece a palavra governo, é aquele que estará conduzindo o Estado, que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanada do povo. Ou seja, o que significa isso? O poder e auto-organização emanada do povo. Foi porque o povo, por meio de uma eleição direta, pegou e escolheu, né, determinados representantes. Então, esses são os elementos do Estado: o povo, o território e o seu governo. Ele entra aí, por isso que assim, as pessoas confundem Estado com governo. Não, governo simplesmente é o poder de mando, a condução
desse Estado, do seu povo, né, com poder de ação, coerção. Aí nós trazemos aqui a sua divisão. Poderes do Estado são legislativo, executivo e judiciário, foi aquilo que eu já havia comentado com vocês, instituído no quê? Na ação, no pensamento de Montesquieu, né? Só o poder freia o poder, por isso esses 3 poderes. São independentes e harmônicos entre si, são independentes, cada um possui a sua estrutura, a sua forma de estar administrando, entretanto, eles precisam estar em harmonia, é óbvio, né? Porque nem o legislativo precisa criar as ações importantes para o funcionamento do executivo. Por isso que nós sempre, assim, e principalmente as peças orçamentárias. O que são essas peças orçamentárias? É o plano plurianual. O que significa esse plano plurianual? São todas as diretrizes que o governo irá fazer durante os 4 anos de exercício, né, de legislatura. Então, tudo que ele pretende fazer, né? Ele vai pensar a cidade durante esses 4 anos. Aí ele tem o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ele irá fazer, depois que eu criei o PPA, ele irá criar a lei que irá direcionar para onde irá esse orçamento. E, finalmente, a lei orçamentária, que é o orçamento aqui do dinheiro, né, o orçamentário financeiro, que eu poderei estar utilizando para gastar para a coletividade. E esses gastos é dividido em quê? Saúde, educação, habitação, Secretaria de Planejamentos, Secretaria de Cultura, de Esportes. De esportes não existe secretaria, né? Acho que é de turismo, acho que é diretoria aqui no município, né? Mas ele vai o quê? Dar o orçamento e tanto orçamentário e financeiro para que eu possa gastar no município. Então, eles são harmônicos, eles, né, têm, bem como o legislativo também possui o seu orçamento, e eles têm que estar em harmonia, e cada um deles corresponde a uma função que lhe é atribuída com precipuidade. O que é isso? Né? Cada um exerce aquilo que ele tem que fazer. O legislativo, a sua Silvana, você está levantando a mão? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Esse orçamento, como se determina esse orçamento? Através de que contas? Eu tenho lá 200 milhões para esse ano, tá? Mas de onde vem esse dinheiro, né? Qual as peças que são usadas para determinar que tem esse valor? Tá, o que acontece? Nós temos o que é baseado na nossa arrecadação, né? Da arrecadação do município. Então, todas as nossas receitas, é tudo aquilo que entra por meio de quê? De impostos, né? Os impostos municipais, ISS, IPTU, todas as taxas de licenciamento para funcionamento, para, né, estarmos construindo, né, principalmente em habitação, as taxas de licenciamento, né? Por isso que nós falamos aqui que o que traz bastante receita, o dinheiro em si, para a municipalidade, é principalmente a construção civil. A construção civil gera muito dinheiro para o município. Por quê? Por meio do pagamento das suas taxas, né? Então, o nosso orçamento é baseado nisso, né? Nos impostos. Mas nós temos também o quê? Royalties. Nós temos os royalties da Petrobras. Aí entra o quê? O que são royalties? Royalties são compensações financeiras, porque caso possa acontecer algo, né,
já é pago uma quantia para que eu possa estar ajudando, né, ao estrago, principalmente ambiental. Oi? Ao estrago ambiental. O que a gente vê é a inadimplência. Isso, Que a bastante. gente vê a inadimplência. O número, não propriamente o dinheiro, ele é contabilizado também? Por exemplo, eu tenho uma arrecadação anual de 200 milhões, mas pelos números de impostos, só de IPT eu arrecadaria 500 milhões. Então, eu posso trabalhar com o número também dos inadimplentes, é um número total, é isso que se trabalha? Não. Por isso que a gente trabalha com a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é o dinheiro que realmente cai dentro dos cofres. Tá? O dinheiro da receita corrente líquida que eu vou pegar e estarei fazendo uma projeção para o meu orçamento. Tá bom? O que acontece? Existe uma inadimplência imensa, né? Até porque imposto é aquilo que você deixa de pagar quando você está apertado, né? Só que o que acontece também? Nós, agora nem tanto, mas nos últimos anos nós sempre temos uma coisa muito ruim que faz e que ajuda principalmente o mal pagador, que é a anistia, né? Anistia. Eu sou contra de anistia de obras, anistia de refis, eu sou contra. Não é? Porque é mais fácil fazer errado e aí você tem benefício. Eu espero anistia, mas por que você faz isso? Que é para que você possa estar arrecadando dinheiro. Existe também o quê? As transferências, fundos de participação dos municípios. Esse fundo de participação, o FPM, ele é obrigatório, ele consta na Constituição Federal, e esse é um repasse obrigatório realizado pelo governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios. Tanto que, por isso que não se cria mais municípios, nós temos distritos em algumas regiões que poderiam ser consideradas cidades. Mas nós temos, outro dia eu estava vendo uma cidadezinha que tinha o quê? Foi notícia, 5.000 habitantes. Era a quantidade de habitantes que o município de Bertioga tinha. Eu falei, do que vive essa cidade? Essa cidade vive de fundo de participação dos municípios. O que acontece? Vem um montante grande para ela não tem uma grande demanda para poder estar gastando, né, para fazer todos os serviços públicos, e vive muito bem, né? Porque mas ela não tem receita, ela não consegue gerar, né, para poder estar mantendo, mas ela recebe do Fundo de Participação dos Municípios, o que causa o quê? Para ela é muito, mas para um município que nem São Paulo já não, né? Claro que ele também eu acho que foi revogado alguns municípios, né? Foi revogada a emancipação, se eu não me engano, já teve caso nesse governo. Sim, porque já não tem condições, eles não conseguem sobreviver, né? Que eles só vivem disso. Nós temos também depois aquela questão, muitas obras são financiadas e com parcerias com o governo do estado, né? Para que nós possamos, assim, a maioria das casas que foram inauguradas agora foram todos financiados também junto com a CDHU, não foi isso? Com a CDHU que ajudou a construir e tudo mais. É o quê? A prefeitura sonha mesmo com contrapartidas, né? Um valor bem abaixo do que realmente é, né? É só contrapartida mesmo. E aí recebe outras, né, receitas para que consiga fazer alguma coisa, entendeu? Então, é disso que vive e que nós conseguimos estar fazendo obras. E por que acontece também? Aí entra a questão da máquina pública. Nossa, já são isso? Já são 10h32? São. Tá. Ô, minha gente. Jéssica, quer falar alguma coisa? Sim, professora.
e a senhora estava falando sobre a anistia, né? Que isso ela forma maus pagadores, né? Isso. Nas empresas privadas, se você é do Simples Nacional, por exemplo, se você não paga seu INSS direitinho, o INSS para o funcionário, você perde o Simples Nacional. Sim. Mas você pode estar fazendo parcelamento, aí você perde um parcelamento, você pode daqui a um ano que vem fazer outro parcelamento. Então, assim, é constante para deixar a pessoa fazer o que quiser. Fazer o que quer, Às né? vezes a pessoa nem paga mesmo porque faz parcelamento. Então, aqui no nosso município, principalmente referente à questão, no nosso município não, referente aos institutos, né, de previdência, se você não, principalmente se você recolhe do funcionário e não repassa para o Instituto de Previdência, isso dá cassação. Isso dá cassação, né? Aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Então, assim, principalmente essa questão previdenciária, estou falando da questão previdenciária, né? Principalmente porque você tem que. A parte patronal, você pode até discutir, né? Embora você tenha que repassar também, não estou querendo dizer isso, mas a partir do momento que você recolhe do servidor e você não repassa a parte funcional, vixe, é cassação, é um processo de impeachment, viu? Eu acho que é a única coisa que dá cassação, é impeachment. Entra com o processo. Bom, gente, nós paramos aqui, deixa eu ver, eu vou trazer alguns assuntos para que nós possamos estar conversando bastante. É um assunto muito amplo, porque ele fala de contabilidade, né? Fala de imposto, fala de retenção, fala de conceitos, né? Fala de política pública, fala de questões econômicas, que eu acredito que nós vamos trabalhar legal, mas vai ter que ser corrido para que nós possamos estar trabalhando tudo que nós temos que trabalhar em 40 horas, tá bom? Ai, gente, foi um prazer falar com vocês novamente. Espero que vocês não fiquem muito de saco cheio comigo. Assim, meu Deus, essa mulher de novo? Mas a gente pretende trabalhar bem gostoso. É um tema que eu espero que nós possamos estar discutindo, porque faz muito, embora o título de administração pública, ela é muito abrangente e interfere diretamente em nossas vidas. Bom, gente, como não foi determinado feriado, terça-feira nós vamos estar aqui, se caso ninguém falar absolutamente mais nada, tá bom? A gente vai se falando. Até terça, professora. Até. Todo mundo de máscara, todo mundo traz serpentina. Ai, meu Deus. Vamos pular na sala. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.